Então, sendo hoje o dia 4 de fevereiro, 4 de fevereiro de 2018, estaríamos começando um novo assunto, se o pastor não tivesse esquecido de me mandar o tema. Então, ontem à noite que ele lembrou de me passar o tema, mas aí já não tinha muito tempo para prepararmos, então nós vamos dar um prosseguimento para o nosso assunto, o arrebatamento, o qual nós falamos na semana passada, ampliando um pouco o assunto do nosso corpo glorificado, que é um assunto bastante interessante, é um assunto pertinente às nossas realidades. O irmão mesmo está ali com o problema da coluna, eu tenho aí a minha, como é que chama esse treco aqui? A próstata inchada, né? Já está acontecendo, com 56 anos, vai ter lá, sei lá, que fazer não sei o que, né? Operar ou tratar. Cada um tem a sua limitação, né? O Pimpão pisa nas coisas que não deve, ele pisou hoje no negócio do cachorro. A Jéssica tem as suas limitações, todos nós temos as nossas limitações físicas. E nós, na semana passada, nós fizemos uma leitura de 1 Coríntios capítulo 15, onde nós vimos que o Senhor, usando o princípio eu não sei se existe essa palavra, o princípio da federatividade, né? Ou seja, Adão era o nosso cabeça federal, é aquele que nos reunia, né? É o princípio do lombo, que um outro irmão aí já batizou uma vez, porque quando você vai lá num certo trecho de Hebreus, quando o autor de Hebreus está querendo demonstrar, expor a superioridade de Cristo em relação a todas as coisas que já passaram, né? O sacerdócio arônico, os anjos e etc., ele mostra que a superioridade de Melquisedeque, uma figura lá do Antigo Testamento, tipo de Cristo, e para demonstrar essa superioridade, ele fala que o grande Abraão deu os dízimos a Melquisedeque, quando ele voltava daquela batalha lá para socorrer o Ló, dos 5 reis contra 3. E o autor de Hebreus, ele fala que Levi estava em Abraão dando os dízimos a Melquisedeque. E Levi, o quarto filho de Jacó, né, o quarto filho de Israel, que é Rubem, Simeão, Levi, é o terceiro filho, o judaico é o quarto. Rubem, Simeão, Levi, o Levi sendo o terceiro filho de Jacó, 400 e tantos anos depois, Deus veio escolhê-lo como na realidade toda a nação é uma nação sacerdotal. A gente aprende isso lá em Êxodo 19. Mas na progressividade da revelação de Deus, em lugar de toda a nação, não que ela deixou de ser sacerdotal, porque é através da nação de Israel que Deus vai intermediar o seu relacionamento com todos os povos. Isso é profético, vai se cumprir no milênio, na volta de Cristo e nas coisas decorrentes da volta de Cristo. Mas Levi, sendo ela a tribo sacerdotal, e Deus, no refinamento da sua revelação, Israel, sem ter perdido o privilégio de nação sacerdotal, ela, no entanto, oficializa esse seu sacerdócio através da tribo de Levi. Então, Levi, que é a tribo que recebe dízimos, né? Os levitas, os sacerdotes, sendo aqueles que recebiam os dízimos e faziam o sacrifício, eles mesmos, Levi mesmo, na pessoa de Abraão, no lombo de Abraão, deu dízimos a Melquisedeque. O autor de Hebreus só queria demonstrar que o maior abençoa o menor. Então, se Abraão
foi abençoado por Melquisedeque, e Melquisedeque é maior do que Abraão. E Levi, que estava nos lombos de Abraão, também é menor do que Melquisedeque, demonstrando então o autor de Hebreus que o sacerdócio levítico é inferior ao sacerdócio de Melquisedeque, tipo do sacerdócio de Cristo, do qual nós fazemos parte. Nós somos uma nação de sacerdotes. Ele é o sumo sacerdote. Nós somos sacerdotes. Ele nos fez reino e sacerdote. Está escrito em Apocalipse, e também em 2 Pedro está falando que nós somos raça eleita, sacerdócio real. Então, pelo princípio da representatividade federal, todos nós estávamos em Adão, nos lombos de Adão, assim como Levi estava no lombo de Abraão, dando dízimo a Melquisedeque. Então, quando Adão concordou com a esposa dele e comeu do fruto do conhecimento da árvore do bem e do mal, que o Senhor havia ordenado que não se comesse, todos nós estávamos nele, comendo juntos. O nosso Coríntios capítulo 15, verso 22 fala: porque assim como em Adão todos morrem, assim todos serão vivificados em Cristo. O interessante é que se Deus tivesse criado o primeiro casal do pó da terra, se Deus tivesse feito 2 bonequinhos, um de barro, Adão, e o outro de barro, Eva, e tivesse soprado o fôlego de vida nos narizes de ambos, a história da redenção ia ficar um pouco complicada, porque nós teríamos 2 seres distintos, Adão e Eva. Mas Deus é tão sábio que Ele pode dizer que todos nós viemos de Adão, porque a própria Eva foi tirada de Adão. Então até a Eva também veio de Adão. E de Adão e Eva vieram todos nós, viemos todos nós. O apóstolo Paulo fala isso em Atos 17, quando ele fala que, Atos 17, 26, de um só fez toda a raça humana para habitar sobre a face da terra. De um só. Inclusive a Eva. Ou seja, Deus muito sabiamente, ao resumir toda a humanidade em Adão, né? De Adão veio a própria Eva, e de Adão viemos todos nós. Quando Deus fez as coisas desse jeito, Ele foi muito inteligente, porque para resolver o problema de todos, basta que Ele ataque o problema de um, que nos representa a todos, que é Adão, que é o nosso texto aqui de 1 Coríntios 15, que nós vamos começar a esmiuçá-lo daqui a pouquinho, mas que no seu verso 22 do capítulo 15 fala: porque assim como em Adão todos morrem, em Adão todos morrem. Ô moço, já aceitam a água, meu copo está aí. Esse aqui? Aqui, ó, não. Ah, tá. Se o problema se originou em um só homem, Deus estabeleceu com isso um princípio que através de um só homem também Ele pode resolver o problema, pelo mesmo princípio da representação, que está dito aqui no 22, porque assim como em Adão todos morrem, agora ele vai fazer uma comparação, baseada no princípio, assim também todos serão vivificados em Cristo. Porque lá no verso 45 fala que o primeiro homem foi feito alma vivente, o último Adão, porém, é espírito vivificante. É o versículo que o irmão citou na semana passada. Era o ponto-chave, né? Exato. Era o ponto. E é lindo, né? Antes da expressão máxima. Exato. Eu também gosto muito. Então,
pelo princípio da representatividade, pelo princípio da federatividade, nem sei se tem essa palavra, ou seja, um representa todos. Se o irmão Américo não tivesse nascido, várias pessoas não existiriam nesse momento. Seus filhos, seus netos, já tem bisneto também? Tataraneto. Se o senhor Ângelo que é o pai do meu pai, não tivesse nascido, eu não estava aqui falando. Era outro ser. Nem o meu filho André, lá no bairro Estoril. Nem o filho Guilherme, que está aqui no Padostar. Nem a filha Raquel, que está lá em casa. Nem a menininha, a Luísa, minha netinha. Eu não teria existido. Todos estavam no meu lombo. Se eu tivesse feito algo no meu passado que comprometesse grandemente a minha saúde, hoje eu estaria afetado pelas consequências dessas minhas atitudes. E existem situações em que os descendentes também são afetados pelas minhas decisões, né? E isso é muito óbvio. Então aqui o que rege esse assunto, essa questão que nós estamos falando aqui do corpo glorificado, é o nosso assunto, é sempre essa questão da representação. Porque esse princípio da representação é o meio através do qual Deus trabalha para alcançar os seus objetivos. Bom dia. Então aqui no capítulo 15, vamos fazer uma releitura dele, para que depois a gente possa ir para outros textos. Bom dia. Em 1 Coríntios capítulo 15, no verso 35, que nós lemos na semana passada, mas não explicamos. Tem uma pergunta, aquelas perguntas que o Paulo faz para ele mesmo, eu esqueci o nome dessa figura de linguagem, mas tem um nome isso. Mas está escrito o seguinte: mas alguém dirá, como ressuscitam os mortos? E em que corpo vem? Então ele vai, a partir daqui agora, estabelecer um princípio de paralelismo comparativo, que se baseia no princípio da representação federativa. Adão nos representando na queda, nos substituindo a todos, e Jesus Cristo nos representando e nos substituindo na redenção, que é o oposto da queda. A queda afasta, a redenção aproxima. Então, uma vez estabelecido o princípio da representação, basta que Deus trabalhe com um indivíduo, e ao atuar nesse indivíduo, ele está atuando em todos, seja para coisa boa, que é a redenção, seja para uma coisa negativa, que é a queda. Isso nos ajuda a entender, por exemplo, já que as coisas são feitas baseadas no princípio da representatividade. Onde é que está esse texto? Acho que é em Hebreus. Hoje nós estamos indo muito em Hebreus. Tem um texto em Hebreus 2:16. Eu vou ler do 14. O princípio da representação e da identificação. Que além da representação, da federatividade, existe também a identificação. Tem que haver identificação entre o representante e os representados.
senão ele não nos representa. E no Hebreus 2,14 diz o seguinte: visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele, Jesus Cristo, igualmente participou, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos que pelo pavor da morte estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Então ele está falando que Cristo, como homem, assim como todos nós somos, possuidor de um corpo, assim como todos nós possuímos, e também sangue, assim como todos nós temos, ao nos representar, ao receber sobre si todas as consequências da morte, vamos colocar assim, ele experimentou no lugar de cada um de nós, de maneira que ele se qualificou, de maneira que ele se tornou capacitado para nos atender no nosso problema, porque ele tem o mesmo corpo que nós temos, ele tem a mesma imagem e semelhança de Deus que nós temos, mas ele não possui a natureza pecaminosa por causa da obra sobrenatural que Deus fez por ocasião do seu nascimento. Ele, ainda que descendente de Adão, porque a Eva veio de Adão, ele não era participante da natureza pecaminosa, em função de toda uma conjunção de fatores que fazem parte de um outro estudo, que é o estudo da encarnação de Cristo. Mas ele participa da natureza humana através da sua mãe, que veio de Adão lá ancestralmente. Porque, tendo Eva, todos nós viemos de Adão, inclusive a Eva, tendo nós todos saídos de um único indivíduo, ao trabalhar com esse único indivíduo, estabelecendo Deus o problema, o princípio da representação, ele trabalha com um em lugar de todos. E é quando a gente entende isso, a gente entende o contra-argumento que o autor de Hebreus usa aqui no verso 16, quando ele diz: pois ele evidentemente não socorre anjos, mas socorre a descendência de Abraão. Por isso mesmo convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus, e para fazer propiciação pelos pecados do povo, pois naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Ou seja, ainda que sem pecado, ele experimentou a nossa condição de humilhação. Então ele pode nos socorrer. Mas por que ele não pode socorrer o anjo? Como o autor aqui diz. Porque os anjos são indivíduos. Quando Deus criou os anjos, ele os criou individualmente. Ele não os criou formando uma família. Igual eu estava dizendo aqui anteriormente, se algumas décadas atrás algo tivesse me acontecido de maneira que eu não pudesse ter filhos, isso afetaria a minha descendência que existe nesse momento. Da mesma forma, o irmão ali, se há décadas atrás ele resolvesse ser celibatário, o irmão decidiu ser celibatário, não ter filho, isso afetaria a sua prole que hoje vive, seus filhos, netos, bisnetos e tataranetos. Já tem tataraneto? Trineto? Não sei. 3 tataranetos. Tem um monte. Um monte. Também
Já com o anjo, isso não aconteceu. Porque Deus criou Adão, e de Adão ele derivou todos nós outros. Ele não criou um anjão, e do anjão ele criou todos os outros. Ele criou anjo por anjo. Então o anjo não forma família. Nós formamos família. Se me afeta, afeta os meus descendentes. Se afeta meu ancestral, me afeta. Se afeta Adão lá no começo, afeta todos. Então todos nós formamos uma família. E na família é possível estabelecer o princípio da substituição e da representatividade, mas com o caso do anjo não. Se porventura Deus quisesse socorrer os anjos, ele teria que se encarnar, não é nem se encarnar, né? Se anjar, né? Ele teria que se tornar um anjo para salvar um anjo. Depois ele teria que se tornar anjo de novo para salvar o outro anjo. Para cada anjo caído, Deus teria que fazer um sacrifício específico, porque eles não formam família. Mas no nosso caso a gente forma família. Se afeta um, afeta todos. Então, se trabalhar lá com Adão, as repercussões desse trabalho vão nos afetar. E a palavra diz aqui em 2 Coríntios que Jesus Cristo é o último Adão. O último Adão, não é? O primeiro homem é Adão, o segundo homem é Cristo. Então, o primeiro Adão é Adão e o último Adão é Jesus Cristo. Pelo princípio da representatividade, Deus agora pode nos beneficiar através de Jesus Cristo. Tudo que é feito compara através de a pessoa de Jesus Cristo, pode se tornar nosso por apropriação. Basta que se creia. A apropriação é feita pela fé. Então nós vimos aqui nas últimas semanas a doutrina da ressurreição, que é uma doutrina que fala a respeito do futuro trabalho que Deus fará em nossos corpos. E nós vemos que o programa de ressurreição, o trabalho de ressurreição, a ressurreição com as suas consequências, ela pode nos afetar, porque ao ter estabelecido o princípio da representação federativa, tudo que Deus fizer através de Cristo pode ser apropriado por qualquer um. Por qualquer um que tenha a mesma natureza que ele. No caso, a nova natureza. Então nós vimos inúmeros versículos que falam que se habita em vós, por exemplo, Romanos 8, se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus Cristo, esse mesmo Espírito vai nos ressuscitar. Nós cremos que Deus ressuscitou a Jesus Cristo pelo seu poder, através desse mesmo poder ele vai nos ressuscitar. Então Deus pôde estabelecer uma base de trabalho, né, um modus operandi, né, uma forma de trabalho em Cristo, de maneira que ele pode nos beneficiar. Ele, pelo jeito você aparou aí, né? Já era pouco. De maneira que o Senhor pode nos beneficiar através de Cristo em qualquer sentido, seja através do seu ministério advocatício, seja através do seu ministério sacerdotal, ou seja, através da operacionalidade física da ressurreição do nosso corpo, porque ele passou por esse processo. Nós sabemos, através de 1 Coríntios 15, 20, que ele é o primeiro de muitos. Ele é a primícia dos que dormem.
Como o pastor Geraldo já falou 8.334 vezes aqui, ele ressuscitou ek necron. Você não gosta dessa expressão? Você fala ek necron? Ou seja, ele veio dos mortos. Então, através de Cristo, Deus pode ressuscitar quem ele quiser, que seja descendente de Adão, por causa do princípio da federatividade. Então, quando nós vemos, é pena que é pouco, né? São pouquíssimas as informações, mas quando a gente vai no final dos evangelhos, nós temos escassas informações do que Cristo fez após a sua morte e ressurreição. A gente consegue, porque após a sua morte, no terceiro dia após a sua morte, Jesus Cristo ressuscitou. E 40 dias após, nesses 40 dias subsequentes, ele ficou andando aqui com os seus. A gente sabe que 40 é um número limite. E mais 10 dias depois desses 40, no 40º dia, nós temos esse relato lá em Atos 1. E é muito provável que ele deva ter falado isso com mais de 500 pessoas, porque a gente sabe aqui em 1 Coríntios 15, verso 6, que ele foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez. Provavelmente foi quando ele foi se encontrar com eles lá no norte, na Galileia, que ele mandou as mulheres avisar: fala que eu estou indo lá para Galileia esperar eles. Então, muito provavelmente ele deu esse recado para essas mais de 500 pessoas, onde ele falou: não vai para longe não se ausenta de Jerusalém, porque não muito depois desses dias vocês vão receber a promessa do Pai, que foi o batismo com o Espírito Santo, que deu início a esse organismo chamado a igreja, a formação da noiva. Isso deu início à composição da noiva de Jesus Cristo. E nesses 40 dias que ele andou aqui com os seus, antes da sua assunção, que está relatado em Atos 1, nós vimos que Jesus Cristo, isso são coisas que a gente percebe pela leitura, ele era uma pessoa reconhecível. Num primeiro momento, os dois discípulos lá do caminho de Emaús, propositalmente eles estavam com os olhos encobertos, não que eles não conseguissem identificar o Senhor, mas é uma coisa que parece que é igual, mas ao mesmo tempo tem alguma coisa de diferente. É como uma mulher com maquiagem e uma mulher sem maquiagem. Às vezes a mulher maquia tanto assim que eu olho assim e falo: eu acho que assim é a Marluce. Aí quando eu começo a prestar mais atenção, assim, é a Marluce. Mas à primeira vista assim tá tão, diferente que a gente até estranha. Depois a gente percebe que é a mulher da gente melhorada. Dá uma melhoradinha. Jesus Cristo, após a sua ressurreição, ele era reconhecível, mas não imediatamente reconhecível. Mas assim que se reconhecia, se percebia que ele é ele mesmo. Os discípulos a caminho de Emaús, eles estavam conversando com Jesus e o coração estava queimando. É aquela sensação de ouvir a pregação do pastor Geraldo. É aquela sensação de ouvir a pregação do irmão. É aquela sensação de ouvir a oração do irmão. O irmão hoje fez uma lindíssima oração aqui. E a gente escuta, concorda e é abençoado. Você nota, tem alguma coisa familiar aqui, mas você não percebe. Mas quando Cristo partiu o pão, aí, os olhos dele se abriram, aí era tarde, porque o Senhor evaporou. O Senhor sumiu na frente dele.
Então, ao ler os poucos relatos que falam a respeito do que aconteceu nesses 40 dias, nós percebemos que Cristo tinha um corpo com as mesmas capacidades que tinha antes, porém aprimorado. Ele podia comer, e ele comeu, quando a gente vai. Na realidade, Jesus Cristo fez todo o possível para que não ficasse a mínima dúvida. Ele, inclusive, isso é muito importante a gente falar, porque existem muitas seitas e muitas religiões que não entendem esse assunto, e esse assunto da encarnação de Cristo e da manutenção do seu corpo, agora glorificado, é um assunto sine qua non, é um assunto essencial ao cristianismo. Porque se você consegue convencer alguém, ou se convencer que na realidade Jesus Cristo era um fantasma, ele tinha alguma outra forma de manifestação corpórea, que não era manifestação de um corpo físico, isso perturba e destrói todas as doutrinas, porque todas estão intrinsecamente interligadas. Então, se você destruir ou questionar a doutrina da encarnação do Verbo Divino, que nós estudamos primeiro João, e o João derrubou qualquer dúvida a respeito disso, porque ele, como uma testemunha fiel, ele falou: eu ouvi, toquei. E nós, pelo Espírito Santo, podemos crer nisso. Se nós questionarmos a existência de um corpo no qual Cristo se encarnou, que é igualzinho o nosso, e no qual ele assumiu após a sua ressurreição, ao ser glorificado, o que também nos acontecerá no futuro, se nós não preservarmos essa doutrina, esse entendimento, esse ensino, isso vai afetar todos os ensinos que são pertinentes e acaba destruindo toda a nossa fé, assim como foi tentado fazer lá em Corinto, ao que Paulo combateu escrevendo a carta, inclusive o capítulo 15. Ou seja, se Jesus Cristo um dia participou do corpo que nós temos, nós um dia, pelo mesmo princípio, participaremos do corpo no qual ele participa nesse momento. E que é um corpo que trazia semelhanças com o seu corpo anterior, é um corpo que podia comer, é um corpo que podia beber, porque Cristo, para realçar o quão indubitável são essas verdades, ele escolheu um discípulo que só acreditava vendo, o Tomé. Ele escolheu de propósito. Ele precisava ter alguém lá que questionasse e que fosse Silvio Santos. Eu só acredito vendo. O Tomé é igual o Silvio Santos. Eu só acredito se eu ver. Eu só acredito se eu tocar. E foi bom que tivesse um Tomé lá para fazer o que fez, para que ficasse registrado. Senão hoje alguém poderia dizer, se tendo acontecido o que aconteceu, as pessoas já questionam se Cristo realmente ressuscitou num corpo físico, e ele ressuscitou num corpo físico. Imagina se não tivesse o relato. Aí tinha um Tomé lá que falou assim: eu só acredito se eu ver, se eu encostar o dedo, se eu puser o dedo lá na ferida. Cara, já alguns historiadores falam que o Tomé ele estava ligado à medicina de alguma forma, ele era médico, era alguma coisa. Então, sabemos que o Lucas era médico, mas diz que o Tomé também estava ligado a essa área também de medicina. Então ele viu Jesus ressuscitar com mortos, ele viu Jesus curar muitas pessoas, e mesmo assim ele duvidou. Ele era um marco, ele era um enfermeiro, um médico, alguma coisa. Ele era da área. É provável. A gente não sabe muito sobre o Bartolomeu, sobre o outro Judas, né? A tradição tem alguma informação. Eu nunca vi essa informação, mas é plausível. O Lucas nós sabemos que era médico. Sim. Ele acompanhou o
é plausível por causa do grau de interesse dele, né? E é bom que ele fosse tão empírico, que ele fosse tão argumentador, né? Tão inquiridor, porque isso ficou de testemunho para a mente mais questionadora, mais exigente, porque Cristo ele quis se submeter a todos os escrutínios para que não existisse dúvida. Como a gente conhece do relato que eles acharam que ele era um fantasma, e ele falou: um fantasma não tem carne e osso igual eu tenho aqui, ó. Vocês estão duvidando? Me dá um negócio aí, me dá um trem aí para eu comer. Parece que ele comeu peixe e mel, não foi? Eu falo aqui na... Aqui no João 20, ó. Passados 8 dias, não é aqui que não tem um trecho onde eles questionam. Esse aqui é o do Tomé falando: põe aqui o teu dedo, põe aqui a tua mão. Não sei se é em Lucas, aonde é relatado que quando ele apareceu, o do Tomé em João 20. João, eu estou falando, tá, foi aqui no do caminho do Emaús mesmo. Aqui em Lucas 24, no verso 30, e aconteceu que quando estavam à mesa, tomando ele o pão, o abençoou, e tendo-o partido, lhes deu. Então se lhe abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E mais na frente, quando ele aparece aos discípulos, verso 36, falavam ainda destas coisas quando Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: Shalom Aleichem, né? A paz seja convosco. Eles, porém, surpresos e atemorizados, acreditavam estarem vendo um espírito, um fantasma, uma assombração, uma aparição. Mas ele lhes disse: por que estáis perturbados? E por que sobem dúvidas ao vosso coração? Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me e verificai, porque um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. Dizendo isto, mostrou-lhe as mãos e os pés. E por não acreditarem eles ainda, porque é uma coisa muito... Nós estamos lendo Lucas, verso 36 em diante. Ontem mesmo nós estávamos vendo Lucas 24, verso 36. Ontem mesmo nós estávamos vendo um documentário que eu gosto muitíssimo, que se chama Brain Games, truques da mente, jogos mentais. Passa no canal 80, né, no National Geographic. É muito bom. É com um venezuelano, não sei o que, lá da Silva. Não é bom? E ele explica um monte de coisa, como nós vivemos numa mentira. A nossa mente mente para nós, o próprio nome diz, né? A nossa mente para nós o tempo inteiro, o tempo todo. Tudo que a gente enxerga é mentira, tudo que a gente deduz é mentira. Nós somos enganados pelos olhos full time. Por isso que a gente precisa de Jesus Cristo. E tem certas situações em que mesmo diante da maior evidência, você não acredita. Isso é por causa da forma como o nosso cérebro funciona. Ele tem alarmes, ele tem um monte de dispositivos que nos protegem para nos preservar da loucura, da insanidade de outras coisas.
que nos protegem do que é sobrenatural. Se você vir, por exemplo, essa mesa sumir aqui na sua frente, isso vai te assustar. O seu cérebro ele vai entrar em loop. Ele não sabe o que fazer com essa informação. Então Jesus Cristo é como o Clausen entrar aqui agora. A Elaine vai tentar pular pela janela ali, não sei, ela vai tentar passar por aquele buraquinho. Alguns vão sair correndo ali para dentro do banheiro, outros vão desmaiar. O Clausen entrando aqui, o pastor Geraldo vai fazer assim na hora: ah, Maria! Ah, Maria, me socorre! Porque ele morreu, nós sabemos que ele morreu. Nós vimos ele morto, nós vimos ele ser enterrado, não tem dúvida. Jesus tinha morrido, tinha acabado de ser enterrado, 3 dias, não tem mais como. E ele aparece. O cérebro deles não conseguiu processar essa informação. Por mais óbvio que fosse o Clausen aqui na minha frente, deixa eu poder lá ele mesmo, o Espírito, não, ainda assim eles não conseguiam assimilar essa informação, mesmo tendo tocado nele. Dizendo isso, mostrou-lhes a mão e os pés, e por não acreditarem eles ainda, por causa da alegria, e estando admirados, Jesus lhes disse: tendes aqui alguma coisa que comer? Então lhe apresentaram um pedaço de peixe assado e um favo de mel, e ele comeu na presença deles. Ou seja, o que a gente observa é que é um corpo que é o anterior, mas ao mesmo tempo tem alguma coisa diferente. Ele é reconhecível, mas não é imediatamente reconhecível, mas uma vez que você reconheça, fica reconhecido. A gente percebe isso porque, por exemplo, a Maria Madalena, quando a primeiríssima a ver o Senhor Jesus Cristo ressurreto, quando ela está lá na porta do sepulcro, ela não reconhece imediatamente a Jesus Cristo. Ela só fala assim: se o Senhor sabe onde é que ele está, me fala. Ela está achando que é o jardineiro. Se eu batesse o olho no pastor Geraldo, eu conhecia. Eu estou andando pelo centro assim, aí o pastor Geraldo passa por mim, eu falo: bom dia, beleza, estou tranquilo, tranquilo. A gente se reconhece, que ele contempla a minha linda face, ele vai me reconhecer. Eu olho para ele assim, lembro mais ou menos, eu falo: o pastor Geraldo. Você vê a multidão, você vê uma pessoa brilhando mais, pode saber. O Absalão casamento aqui, se destacando na multidão, lindo. Eu vou me comparar justo com o Absalão, é muito burro, né? Ou seja, nós somos reconhecíveis. Mas Jesus Cristo, ele era, mas não era. A Madalena viu, mas não reconheceu. Depois que ele se apresentou, é ele mesmo. Os do caminho de Emaús do mesmo jeito. É porque ele está melhorado. A pessoa está melhorada. Ela pode comer, mas ao mesmo tempo pode atravessar a parede. Ela pode ser tocada, mas ao mesmo tempo ela desaparece. Ou seja, a gente, pela pouca informação que nós temos, nós percebemos que é um corpo que tem uma semelhança, inclusive na aparência, com o antigo corpo, que possui as funções do antigo corpo, mas possui novas funções, ou funções melhoradas. Está dando a nossa hora? E só para fechar, eu gostaria para os irmãos ficar com bastante expectativa, principalmente aqueles que têm problemas físicos crônicos persistentes. Esquenta a cabeça não. Essa casa que nós estamos habitando aqui é a 1.0. A 2.0 e vem aí, é bem melhor. A gente sabe lá, coisas antigas, não vai nem lembrar. Essa dor aí no pescoço, daqui 1238 anos, você nem vai estar lembrando dela.
Vai ver, daqui 2.500 anos você nem... É igual você lembrar de coisa ruim no momento bom. Quem é que na hora que está na festa lá do casamento do Joel, dançando a música sertaneja, vai lembrar do dia que bateu o martelo no dedão, do dia que estava de piriri no vaso? Você não vai ficar lembrando essas coisas não. Você vai lembrar, você vai estar focado nas coisas boas, no que está acontecendo ali. Então vou deixar uma palavra de esperança para os irmãos que está lá em 2 Coríntios capítulo 15, que diz o seguinte: sabemos que se a nossa casa terrestre, desse tabernáculo, que o verbo se fez carne e tabernaculou entre nós, destruir esse templo, em 3 dias eu reconstruo. Eu está doido, gastou 46 anos até agora. Mas ele falava do templo do seu corpo, né? O nosso corpo se sinonimiza com tabernáculo, com templo, né? E o verbo se fez carne e tabernaculou entre nós. Sabemos que se a nossa casa terrestre desse tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício. Ó, melhorou de casa para edifício. Ô, cara, você falou 2 Coríntios 15? 2 Coríntios capítulo 5, verso 1. Sabemos se a nossa casa terrestre, ó como é que a coisa melhora, de casa para edifício, de tabernáculo para casa. Se a casa terrestre desse tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus, então uma coisa melhorada. Temos um edifício, casa não feita por mãos, eterna. Essa não vai perecer nos céus. E por isso neste tabernáculo gememos, igual a natureza lá em Romanos 8, aspirando por sermos revestidos da nossa habitação celestial. A gente viu isso lá em Coríntios 15. Se todavia formos encontrados vestidos e não nus, está falando vestidos de salvação. Tem todo um trocadilho aqui, uma alternância de informações. Pois na verdade os que estamos nesse tabernáculo gememos angustiados não por querermos ser despidos, mas revestidos, para que o mortal seja absorvido pela vida. Ora, foi o próprio Deus que nos preparou para isso, outorgando-nos o penhor do Espírito. É a garantia de que Ele vai completar a obra. Igual a gente deixa o brinco lá na Caixa Econômica e pega o dinheiro emprestado para depois devolver o dinheiro e pegar o brinco de novo. O Espírito Santo foi dado como garantia de que Ele vai completar a obra a favor do nosso corpo, que é o que está faltando. Temos, portanto, sempre bom ânimo, sabendo que enquanto no corpo, nós estamos pela fé, estamos ausentes do Senhor, visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Entretanto, estamos com alguma confiança. No entanto, estamos com uma ligeira desconfiança. É assim que está escrito aí, né? Entretanto, estamos com uma pequenina confiança. Não. Entretanto, estamos em plena confiança. Eu pelo menos tenho essa, vocês não têm problema seu. Entretanto, estamos em plena confiança desse trabalho do Senhor, né, no corpo, na glorificação, preferindo, que é o meu caso, deixar o corpo e habitar com o Senhor. Meu pai faria aniversário agora, dia 1º de fevereiro, mas ele está bem melhor lá. Ele está fazendo um ano no céu do que 87 aqui na terra. Eu queria ser meu pai, a falar. É por isso que também nos esforçamos. Entretanto, estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. É por isso também que nos esforçamos, quer presentes, quer ausentes, para lhe sermos agradáveis. Porque importa que todos compareçamos perante o bimar de Cristo, para que cada um receba segundo o quão útil ou inútil foi enquanto esteve nesse corpo. Então, enquanto está aqui, vamos aproveitar. Faz o papel do bom evangelista, insta, quer seja oportuno, quer não, procura apresentar-se a Deus aprovado, seja mais nobre como os bereanos, e por aí vai. Amém? Podemos encerrar? Então não esquenta a cabeça não, porque é um pouco melhor lá em cima. Pode orar.